Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre e na aula de hoje estaremos falando sobre sensores industriais, parte 1. Vamos nessa? Aqui é a parte introdutória, né? Hoje em dia é muito difícil um processo industrial ou um processo por manufatura trabalhar sem sensores industriais, ok? Porque o sensor é justamente o ponto onde eu vou ver posição de máquina, onde eu vou ter que parar máquinas, etc, etc. Então, os sensores industriais eles são primordiais dentro de um processo industrial ou um processo por manufatura, ok? Então, nós vamos falar um pouco deles sobre isso. Aqui nós vemos um exemplo de sensores industriais trabalhando na automação industrial, tá? Então, nesse caso aqui, se você for ver, ó, eu tenho aqui uma esteira onde tem uma quantidade de garrafas passando. E aqui eu estou trabalhando com um sensor que está fazendo a contagem dessas garrafas. Eu poderia muito bem também colocar um outro sensor para poder fazer o que? No momento que passasse uma garrafa vazia, ele parasse a esteira ou expulsasse essa garrafa, etc, etc. Então, como eu falei anteriormente, eles são muito usados dentro de um processo industrial ou um processo por manufatura. Os sensores eles podem ser analógicos ou digitais. Qual a diferença? Os sensores digitais ou discretos são aqueles que trabalham com sinal on-off. Ou ele está em 0, ou está em 1, ou está em nível lógico alto, ou está em nível lógico baixo, ou está ligado ou está desligado. Ok? Então, o controle on-off. E nosso foco nessa aula de hoje, parte 1, parte 2, é justamente voltado para esses tipos de sensores discretos ou digitais. Ok? Trabalhando com sinal digital ou discreto, ok? E o sinal analógico, né? Sensores analógicos, são aqueles sensores que eles vão trabalhar com um sinal elétrico padrão, ou em tensão ou em corrente, tá? São muito usados na instrumentação industrial, né? Tais como transmissores de pressão, vazão, nível, temperatura, ok? E são sinais que eles se mantêm ligados, eles saem de um nível mais baixo para um nível mais alto, ok? Então, nós não vamos focar nele agora, tá? Nesse tipo de sensores analógicos, tá? Mais à frente estarei falando uma aula de instrumentação industrial e aí nós falaremos especificamente desses tipos de sensores, ok? E a alimentação dos sensores? A alimentação pode ser em tensão contínua, tensão alternada ou universal, né? Então, tensão contínua são aqueles sensores que são projetados somente para serem alimentados com tensão contínua, né? Dentro de uma faixa de 10 a 30 VDC, né? Tanto os sensores indutivos, capacitivos, etc. Ok? Mais usuais aqui é a alimentação em 24 volts VCC ou VDC. Alguns sensores também digitais ou discretos são alimentados com tensão alternada, tá? Ou tensão universal, que é aquele que você pode alimentar tanto tensão contínua quanto alternada, ele vai entrar no seu estado de operação normalmente, ok? A saída dos sensores digitais elas podem ser tipo NPN ou PNP. Então, quando a gente fala de NPN e PNP, nós lembramos justamente dos nossos transistores, ok? Então, se nós analisarmos aqui o esquema eletrônico, eu tenho um transistor NPN. Como é que ele funciona o transistor NPN? Nesse caso aqui, ele vai fazer um chaveamento. Ou seja, se você analisar, eu tenho a única letra P aqui, certo? Essa letra P vai ser o ponto positivo aqui, a alimentação do lado positivo na base do meu transistor aqui, tá? E na base aqui, na parte do emissor e do coletor, ele vai receber negativo, ok? Então, no caso aqui, quando você alimenta com positivo na base e o ground aqui, que é o negativo, no emissor, ele vai entrar no seu estado de saturação e vai ocorrer um chaveamento do emissor para o coletor. E esse chaveamento vai ser negativo, tá? Que é justamente esse ponto aqui, ó. Ele vai sair aqui do ground, do emissor, para o coletor, mandando sinal negativo. Então, quando você olha aqui no esquema real, que é justamente o que você vai ver no corpo do sensor, eu tenho aqui ó, um transistor um sensor NPN. Então, como é que você sabe que ele é NPN? Olhando para o esquema elétrico aqui, ó, repare o seguinte, praticamente é padrão, ó, marrom positivo, azul negativo, o preto é o NA, que é o sinal, e o branco NF. Aqui eu não coloquei o branco, tá? Mas em alguns sensores vem o condutor branco também, ok? Então, se você analisar, por que ele é NPN? Por que é NPN? Porque ele vai mandar um sinal negativo. Então, no preto tem que vir um sinal negativo.
Outra dica também é aqui, ó, o positivo está alimentando o meu sensor e alimentando um lado da carga. Que carga seria essa? Uma lâmpada, né? Uma sinaleira, tá? Uma bobina, tá? De um contator, de um relé, tá? Ou de um solenoide, tá? E etc, etc. Então, se um lado aqui está alimentando, ó, o positivo está alimentando o meu sensor e um lado da carga, eu preciso, para que minha carga venha entrar aqui ativa, ser ativada, tá? Tem que mandar um sinal negativo, tá? Para haver uma diferença de potencial elétrico aqui. Então, nesse caso, por isso que ele é NPN, porque ele manda um sinal negativo, ok? Aqui, no caso, eu tenho os sensores PNP, tá? Então, se você analisar aqui, eu tenho um transistor bipolar aqui, ó, PNP, ou seja, ó, o negativo aqui vai na base do meu transistor, e o positivo vai passar no emissor, que vai chavear para o coletor, mandando sinal positivo, ok? Então, nesse caso, por isso que ele é chamado de sensor saída PNP, ok? Então, olhando para o esquema real aqui, ó, pode perceber, ó, não muda nada. Marrom positivo, a parte de alimentação, azul negativo, ok? O preto é NA, que é o sinal. Então, olha a dica aqui, ó. O ponto de alimentação, o negativo está sendo comum para a alimentação do meu sensor e para um lado da minha carga. Então, para que venha ocorrer a alimentação da minha carga aqui, ou da minha bobina, do meu solenoide, ou de uma sinaleira aqui, representando a carga, ele tem que mandar um sinal positivo pelo cabo preto aqui, que o preto é o NA. Então, no momento que algo detectar, ele vai mandar um sinal positivo. Então, por isso que ele é chamado sensor de saída PNP, ok? E temos também sensores com saída relé, tá? Que é um contato seco, tá? Podendo ser NA ou NF. E eu tenho também os nossos sensores com saída analógica, tá? Que é como eu falei anteriormente, muito utilizados na instrumentação industrial, né? Que são os nossos transmissores aí, tá? Que vai mandar um sinal 4 a 20 ou a 5 volts, tá? Mais à frente nós falaremos sobre esse tipo de transmissores, ok? E aqui a terminologia dos nossos sensores, tá? Então eu vou ter aqui a face sensora dele, tá? Falando dos sensores aqui tipo NPN ou PNP, ok? Sensores discretos ou digitais, ok? Então tem a face sensora aqui dele, tá? Que é a parte de distanciamento, né? Que ele consegue ler, tá? Juntamente com a esterese também, que é o ponto de segurança, são um ponto onde ele vai ler o meu material, ok? E aqui nós teremos alguns sensores, tá? Como exemplo aí que falaremos, tá? Na parte 1 vamos chegar até os capacitivos, tá? Na parte 2 falaremos dos óticos e os pressostatos, ok? Então vamos nessa. Os sensores mecânicos, nosso primeiro sensor aqui, é o sensor que obrigatoriamente eu tenho que acionar ele mecanicamente. Ou pode ser, no caso, um ponto de uma máquina, fazer um determinado movimento e acionar a alavanca do meu fim de curso, que é o meu sensor mecânico. Dentro dele eu tenho um contato comutador, tá? Que é justamente onde tem 3 pontos, ó, o comum, o NF e o NA. Então no momento que eu aciono aqui, ele sai de NF e vai comutar aqui, ó, para o NA. Tá? Não tendo mais essa atuação mecânica, ele volta devido a essa mola aqui, ok? A desvantagem desse tipo de sensor aqui, tá? É o desgaste mecânico, ok? Os sensores magnéticos são os nossos famosos red switch, tá? Então, justamente dentro dessa ampola aqui, eu tenho um contatozinho aberto aqui. Então, no momento que esse tipo de sensor ele precisa de um ímã, né? O magneto aqui. No momento que eu aproximo o magneto, ele vai fazer com que esse contato feche, tá? Então aqui eu tenho um exemplo para nós podermos entender melhor. Aqui ele botou esse red switch, tá? O meu sensorzinho aqui magnético. Então no momento que o ímã aproxima dele, ele fecha esse contato, ele vai mandar um sinal positivo para esse CI aqui, 4N25, que seria um optoacoplador, onde eu tenho dentro dele, né, que é um encapsulamento aqui, dentro dele eu tenho um LED que vai ser acionado, e aí aqui eu tenho um fototransistor tipo NPN, ok? Então no momento que ele entra no seu estado de saturação, eu tenho o 0 volt aqui, ó, e aí ele vai passar para cá, ó, vai mandar um sinal aqui, vai haver um chaveamento para a minha entrada aqui do meu CLP. Então mais à frente estarei falando aí do meu CLP também, tá? Farei algumas aulas de CLP. Aqui são os nossos sensores indutivos, tá?
O sensor indutivo é um sensor que só lê somente metais, tá? Eu fiz um vídeo só de prática aí mostrando o sensor indutivo, ok? Então ele também pode ser tipo NPN ou PNP, tá? Vamos ver o funcionamento dele. Então aqui seria o bloco de funcionamento dele. Então ele vai ter a bobina, oscilador, circuito de disparo e o circuito de saída, ok? Em alguns casos eles chamam de circuito oscilador, depois vem o demodulador, detector de nível de disparo e o amplificador de saída, ok? Então no momento que você liga o sensor indutivo, quando ele vai gerar uma certa frequência aqui de saída, tá? Uma oscilação. E no momento que entra o metal aqui, vai ocorrer uma interrupção nessa oscilação aqui, vai haver uma mudança na sua frequência, tá? E aí vai passar por todo esse bloco aqui até gerar um sinal elétrico aqui. No caso, um sinal on-off, porque ele pode ser NPN ou PNP, tá? Então aqui também ele dá continuidade ao princípio de funcionamento dele, tá vendo? Um alvo distante, no momento que aproxima dele, olha a oscilação aqui. Trabalha muito em cima da frequência do meu sensor, ok? E aí vai gerar um sinal de saída aqui, nesse ponto aqui, tá? Quando é deslocado, né, não estando mais na fase sensor, ele volta ao normal, ok? E aqui é o ponto, né, que de ponto em off, quando ele entra em operação, e aqui em off também, tá? Aqui é o alvo padrão, é o distanciamento dele também, ok? E aqui nós temos nossos sensores capacitivos, tá? O sensor capacitivo, ele também tem o seu bloco de funcionamento, tá? Conforme o sensor indutivo, só que a diferença é que o sensor capacitivo ele lê praticamente tudo, tá? Então, nesse caso aqui, ele lê materiais orgânicos, ok? Ele lê ferro, papel, madeira, plástico, etc, tá? Então vamos ver aqui como é que ele funciona também, tá? Então ele vai trabalhar em cima da sua capacitância, tá? Então ele é um sensor também que ele lê em longa distância, tá? Uma distância bem maior em relação ao indutivo, ok? Então ele vai passar pelo seu bloco também até gerar um sinal de saída aqui, tá? Ele pode ser também tanto NPN quanto PNP, tá? Então aqui é justamente o ponto, né? Que, lá, ele diz, à medida que o objeto se aproxima, a capacitância do circuito oscila, o oscilador aumenta, aumentando assim a amplitude da oscilação até que um on point seja alcançado, tá? Então aqui é justamente o ponto de alcance dele, tá? Onde ele vai atuar, tá? E aí depende do seu processo lá, tá? Se você vai trabalhar com sensores indutivos ou capacitivo, tá? Ambos não, somente o capacitivo lê também metal, tá? Mas, dependendo do tipo de processo, você tem que botar especificamente o sensor indutivo, ok? E aqui, justamente, dependendo da constante elétrica, você consegue fazer o ajuste para ele poder fazer a leitura desse tipo de material, tá? Não é porque o sensor capacitivo lê tudo, e aí eu coloco, vai ter alguns pontos que ele não vai ler, tá? Por causa da sua constante dielétrica dos materiais aqui, que são diferentes. Então aqui nós temos até um exemplo, ó. Constante dielétrica do vidro. O sensor capacitivo não consegue detectar produtos dentro de recipiente se a constante dielétrica do produto for menor que a do recipiente. Tá? Então aqui ó, do vidro 3.7, a constante dielétrica está sendo menor. Tá? Então aqui ele tem que ser praticamente igual, tá? Para ele poder ler. Tá? Então, uma das diferenças para nós podermos entender sobre o sensor indutivo capacitivo é essa daqui. Ó. O sensor capacitivo ele tem um tripótese para você fazer o ajuste da sua face sensora. O sensor indutivo não tem, pessoal. Ok? Então, pessoal, veja o vídeo novamente. Nós estaremos vendo na parte 2 aí, tá? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.